começar aqui, Alessandro, gravando nosso bate-papo, depois a gente vê o que a gente faz com ele. Ah, Muito bom. E eu, Alessandro, vamos fazer um mais bate-papo. Hoje a gente tem algumas apresentações bem completas sobre essa parte de empreender. Foi uma própria ideia do Alessandro sobre isso. Vamos num bate-papo hoje aqui, nós dois, que eu acho que pode ser legal. Eu sou Fernando Perry, eu sou do interior de São Paulo, sou de Bauru, morei para vários lugares diferentes, mas hoje estou aqui de volta. Eu sou formado em psicologia, minha vida toda trabalhei com essa parte mais de terapeuta. E eu sou professor de yoga, vai fazer 25 anos, sou psicólogo de formação com especialização em psicodrama e trabalhei bastante tempo com a parte de ensino, porque eu sou professor de inglês desde os 16 anos de idade. Então, assim, passei minha vida dando aula e passei minha vida em terapias. Eu morei em outros países, morei na Índia estudando um pouquinho de medicina ayurvédica, e a minha experiência maior é sempre nessa, como professor e como terapeuta. O mundo do empreendimento, para mim, se abriu junto com o doTERRA, uma coisa que eu não imaginava que eu iria gostar. Estou adorando estudar um pouco mais sobre essa parte de empreendimento. Legal que nessa eu e o Alessandro nos completamos, porque a história dele é basicamente o oposto, né, Alessandro? Conta aí um pouquinho de você aí. pois é, eu sou Alessandro, eu sou do interior de Goiás, né? Sou de uma cidadezinha chamada Jaraguá, estou com 50 anos de idade. De terapia, eu só conhecia as terapias que eu fiz quando eu descobri que eu tinha síndrome do pânico em 98, e aí foi que eu descobri que existia psicólogo, psiquiatra, psicanalista, enfim, todas essas coisas, né? Não por acaso eu já me preocupava um pouco com essas questões de natureza, mas muito de conhecimento empírico, né? Conhecimento familiar. O chazinho lá da minha bisavó, da avó gorda, né? Da dona Maria, enfim, essas coisas. Mas a minha vida inteira, até 2 anos e meio atrás, foi como executivo do mercado corporativo. Eu atuei praticamente a vida toda como um intérprete entre o mundo financeiro e os investidores, traduzindo aquele conjunto de palavras e de siglas que existem no mercado financeiro para os investidores qualificados. Os investidores qualificados são aqueles grandes investidores que fazem um cadastro nas bolsas de valores e ali eles podem movimentar o seu dinheiro. Eles são aquelas pessoas que colocam o dinheiro no início de um empreendimento, quando depois um investimento é oferecido numa agência bancária como CDB, RDB e tal. Eu atuava lá no início, na captação de recursos, para depois vender esses produtos para os bancos e os bancos, então, transformar em CDB, RDB e outras plataformas de investimentos comerciais. Não por acaso, por volta de 2012, eu tive um acidente, fraturei meu pé, e foi então que eu comecei a me preocupar um pouco com o que eu faria se eu não tivesse uma segunda renda. E aí, como eu já entendia de investimento, nada do mercado financeiro, que não seja bom, mas nada do mercado financeiro me atendia, porque eu não queria começar a colocar dinheiro com 35, 40 anos, naquela época eu já tinha 41, 42, mas eu não queria colocar dinheiro ali, a partir dali, para se eu chegasse aos 65 anos, pudesse me aposentar. Eu queria ter dinheiro a partir do momento que eu decidi fazer isso. Só que eu demorei aproximadamente 5 anos para encontrar a doTERRA. Então, eu acho que nós estamos aqui dentro de uma oportunidade ímpar. Eu não sei se todos aqui já conhecem a doTERRA, se todo mundo que está vendo esse vídeo ou que vai ver esse vídeo já participa desse movimento, né? Eu chamo a doTERRA de um movimento de benevolência, de graça, de abençoar pessoas. Então, se a pessoa não nesse momento que está vendo o vídeo, gravado ou ao vivo, já pode começar a pensar em ser, porque realmente a segunda renda vem, ela é uma renda alavancada e ela é muito fácil de ser duplicável. Vamos só começar falando para o pessoal, assim, para a gente fazer uma sequência aí. Não sei se todo mundo que está aqui já conhece os óleos essenciais. Hoje não é uma aula sobre óleos, sobre produtos ou sobre benefícios, mas acho que vale a pena a gente fazer só uma geral se uma pessoa está chegando e não conhece nada, né?
Primeira coisa é que os óleos essenciais são extraídos de plantas. Hoje lembra que vai ser um resuminho bem resumido, porque nós temos outras aulas assim também. Entre em contato com quem te chamou para essa reunião, ele pode te mandar uma apresentação sobre produtos bem detalhado, mas ele é um extrato feito de planta. E no caso da doTERRA, extremamente natural. Tudo é orgânico, nada é transgênico e é feito numa forma de parceria muito legal com os agricultores, um sistema chamado Coimpacto, que é assim apaixonante quando você vai conhecer, porque é justamente de fomentar e propiciar que pequenas comunidades, ao invés de ficarem se envolvendo com empréstimos e coisas no banco, a própria doTERRA vai lá e ajuda eles para que eles possam ter essa firmeza na hora da produção. É apaixonante. Então, essa é uma coisa bem legal da gente lembrar. E os óleos essenciais são extremamente concentrados. Quando a gente usa aí uma, duas gotinhas e você já consegue um benefício legal para o seu corpo, seja ele físico, mental ou emocional. O Alessandro podia aproveitar e falar das 3 formas de uso, aí, bem rapidinho, Alessandro. Até 2008, o mercado de aromaterapia ele se resumia a 2 formas de uso, basicamente, que é a forma tópica, que eu acabei de fazer aqui, que é uma forma, por exemplo, eu pinguei na minha mão, passei na palma da mão, que é uma região bastante irrigada, de fácil penetração, e de forma aromática, né? Podendo fazer assim, por exemplo. A doTERRA, quando saiu para o mercado, ela propôs uma diferença nos produtos dela. Para isso, ela teve que criar um protocolo de produção que veio depois da origem a um certificado de pureza testada e garantida, que chama CPTG, e então os óleos essenciais da doTERRA, que são extraídos de plantas ou das suas partes que são comestíveis, podem ser ingeridos. A gente sempre fala da doTERRA porque é uma das únicas do mundo que possui essa qualidade, essa característica, e é a única do mundo que tem o CPTG, que é o Certificado de Pureza Testada e Garantida, ou Certificado de Pureza com grau terapêutico. O legal é você pensar, né, que essas 3 formas de uso, elas são de forma geral, legal para todo mundo, tem pequenos detalhes, como a gente falou hoje, não vamos aprofundar, mas crianças pequenas, gestantes, pessoas amamentando, idosos, pessoas que têm uma pele muito sensível, tem que ter alguns detalhes para a gente conversar. E daí, fala com quem te chamou aí, a pessoa vai te ajudar também. E nessas formas que a gente está comentando, por exemplo, você já vai entendendo, como disse o Alessandro, algum diferencial dessa empresa que a gente está falando, que é desde o projeto lá com os agricultores, tem muitos projetos sociais, a gente acabou de fazer uma aula sobre isso no sábado com a Mariana, vai estar no nosso canal daqui 1 ou 2 dias no máximo, vai estar lá liberado, vocês vão poder assistir, que é apaixonante também. E aí você vê essa preocupação que eles têm, que são os 3 grandes pilares da empresa, que é a qualidade, que é o CPTG, essa bateria com mais de 50 testes para você ter certeza que o óleo é puro. E talvez você ache que isso pode ser uma coisa que nós estamos falando, nossa, mas isso é óbvio. Não é tão óbvio. E se você der uma passeada por lojas que vendem produtos naturais, você vai encontrar óleos essenciais assim, para começar coloridos, né? Você vê óleo essencial rosa, você vê óleo essencial roxo, aí você já vê que aquilo não é o óleo essencial. Óleo essencial basicamente é transparente ou amarelado. Algumas exceções, que teria uma substância chamada camazuleno, ele fica mais azulado. Então, se você vê alguma coisa roxinha ou rosinha, não é óleo essencial para começar. Então, é muito legal você perceber que essa diferença não é tão comum assim no mercado. E isso faz já esses 3 grandes pilares da empresa: qualidade, o projeto com os agricultores e ecologia e os projetos sociais. Aí, como estava dizendo o Alessandro, né, a doTERRA começa com uma proposta diferente. Ela começou lá em 2008 com essa proposta. A doTERRA é jovem enquanto empresa e mais jovem aqui no Brasil, porque nós estamos aqui desde 2018, dia 25 de outubro de 2018, foi a abertura oficial da doTERRA aqui no Brasil. E eu acho que o Alessandro, que é desse mundo corporativo, podia dar essa ideia para a gente do que é doTERRA enquanto grandeza como uma empresa. Porque não é uma empresa comum, simples, pequenininha. E a gente precisa entender isso. Uma das características muito interessantes da doTERRA é que, quando a gente fala de óleo essencial, nós temos a tendência de imaginar uma empresa puramente de produto, né? Mas ela, não por acaso, teve um crescimento semelhante
ao crescimento da Apple. E aí, quando eu digo não por acaso, é porque, como a Doterra tem o CPTG e tem toda uma tecnologia envolvida nisso, isso fez com que ela fosse muito rapidamente enxergada pelo mercado e não pelo mercado de ações, porque ela não tem ações no mercado, nas bolsas de valores, mas ela foi muito facilmente enxergada pelo mercado e teve um crescimento. Então, a tecnologia de desenvolvimento dos produtos com o plano de negócio dela fez com que ela, em menos de 7 anos, ou seja, de 2008 a 2015, passasse a ser uma empresa que passou a faturar US$ 1 bilhão por ano, né? Isso é muito interessante a gente saber, porque há exemplo da Apple, que teve um crescimento estratosférico, mas só depois que passou a chamar Apple. Os mais antigos aqui lembram muito bem que a Apple passou algumas décadas, se não 2 ou 3 décadas, como Macintosh. E só depois da revolução da marca, do primeiro iPhone que foi lançado lá no início dos anos 2000, se não me engano, é que ela teve um crescimento estratosférico. Até então, ela cresceu muito paulatinamente. Então, o crescimento da Doterra de 2008 a 2015, chegando a US$ 1 bilhão de faturamento, portanto, fazendo parte das empresas de bilhão de dólares no mundo inteiro, chamou muita atenção do mercado e chama muita atenção da gente quando a gente faz uma análise mais aprofundada disso. Mas não por acaso, a Doterra não parou de crescer em 2015. Pelo contrário, em 2019 a gente já chegou a faturar US$ 2,5 bilhões e a empresa hoje está perseguindo a meta de US$ 3 bilhões de faturamento por ano. Nós estamos falando de algo em torno de 13 a 15 bilhões bilhões de reais de faturamento anual, né? Que é uma coisa espetacular. Uma outra característica que eu gosto de chamar a atenção, e eu falei um pouquinho antes, é que, apesar de ser uma empresa de bilhão e de ser uma empresa comparada à Apple no segmento da Doterra por causa do crescimento, ela é uma SA de capital fechada, ou seja, de capital fechado, ela é gerida pelos fundadores, os quais não abrem mão dessa gestão para garantir que nós tenhamos os melhores procedimentos, os melhores protocolos e recebamos nos mais de 60 países, nos quase 60 países onde nós estamos, os óleos mais puros do mundo, orgânicos e com esse certificado de grau terapêutico, que daqui a pouquinho eu quero voltar um pouquinho, porque é apaixonante quando a gente fala do CPTG. Uma coisa legal da gente ir completando, né, nesse nosso bate-papo, é assim, a Doterra teve que fazer uma escolha. Como disse o Alessandro, quando ela começou, ela teve que fazer uma escolha, como é que ela ia fazer com os produtos dela. E ela tinha já uma experiência no mercado, alguns dos fundadores da Doterra já tinham trabalhado numa outra empresa do segmento, e eles queriam fazer alguma coisa diferente. Então, desde o começo, essa proposta do trabalho com os agricultores no Coimpacto era importante, e do trabalho do Servir, que era um planejamento que eles já tinham do projeto social desde o início. Mas eles tinham uma outra coisa. Eles não queriam que o produto deles fosse parar numa prateleira onde uma pessoa que às vezes não conhece aquele produto, não estudou, não tem condições de orientar, fosse pegar aquele produto. Imagina que você coloca numa loja, prateleira, farmácia, o que for. Uma pessoa vai entrar ali e vai ver um óleo essencial, que na verdade, como o caso do hortelã-pimenta, que é um dos óleos espetaculares que a Doterra tem, ele ajuda a gente com problemas para melhorar a sua respiração, ele ajuda você para resolver alguns pequenos probleminhas aí do sistema digestivo, ele ajuda você a refrescar a sua pele, ele ajuda você a controlar a sua temperatura em momentos que a temperatura está elevada ou no verão, ele ajuda você a lista de benefícios é incrível. Aí você imagina onde você coloca um produto desse numa prateleira. E a pessoa que for te vender, ele vai saber. Então, a primeira coisa que eles queriam e fizeram uma escolha foi: nós queremos que esse produto chegue na mão da pessoa por alguém que conhece a empresa, que conhece o projeto, de como isso é feito, como ele é plantado, e não foi uma empresa que entrou no mercado para brigar por preço. Foi uma empresa que entrou no mercado desde o começo para fazer algo justo e para fazer algo de qualidade. E isso tem um custo. E eles queriam que as pessoas entendessem esse custo
e qual é o valor daquilo que eles estão comprando, não necessariamente só o preço. Por isso eles escolheram esta forma de você distribuir os produtos, que é chamado de o mercado direto, né? A venda direta. E na hora de escolher o plano deles de fazer o pagamento, eles pensaram nesta ideia que é chamado de marketing de rede, porque eles queriam criar, inclusive, dentro dessas equipes que iriam trabalhar, ao invés de ter vários distribuidores competindo, todos comprando da empresa e competindo para revender, eles queriam um sistema colaborativo, onde as pessoas fossem se ajudar e desenvolver também essa forma de trabalhar com amizade, uma coisa onde um ajuda o outro, que é o chamado ganha-ganha, né? Se eu faço isso e ganho, você também ganha. Na economia, na matéria, na formação de economia, existe uma teoria que chama teoria do equilíbrio de Nash, que até deu origem a um filme que chama Uma Mente Brilhante, que é uma equação matemática. Não por acaso, o marketing multinível, que é o segmento que a gente faz parte, ele é desenhado em cima de uma equação matemática, que, traduzido, é muito simples. Quando duas ou mais pessoas se unem com interesse comum, sempre um olhando para ajudar a deficiência do outro, a deficiência no bom sentido, tudo prospera. Essa equação matemática foi escrita em 1945 por um cara chamado John Forbes Nash. Em 1994, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia como uma das teorias mais perfeitas de evolução econômica e de equilíbrio social do planeta Terra. Ou seja, poucas pessoas falam sobre isso, muitas pessoas falam algumas outras coisas sobre o marketing multinível, porque ele, de certa forma, já foi pilotado por algumas empresas ou por algumas pessoas não tão boas ou não tão experientes. Eu ouvi uma vez da Marisete uma comparação do marketing multinível, ela falando que é mais ou menos como se você tivesse uma ambulância. Uma ambulância ela serve para salvar vidas. Então ela é muito útil. Mas se ela for mal pilotada, ou se ela for comandada por um motorista bêbado e ele atropelar alguém, a ambulância ela vai ser ruim? Não. Ruim é o piloto, é quem conduziu aquela operação da ambulância. O marketing multinível é exatamente isso. Infelizmente, a gente tem a tendência sempre a focar no lado negativo da coisa, mas o marketing multinível é isso. E no caso da Doterra, nós temos um plano de compensação que é muito, muito, muito bom. Gostaria só de finalizar que eu, de 2012 para frente, quando eu vi que eu precisava, que eu tinha que ter uma renda residual, independente do meu trabalho, que eu não precisasse dedicar 100% do meu tempo em troca de ganhar dinheiro, eu estudei aproximadamente 5 empresas de marketing multinível, entre empresas do Brasil e empresas do exterior. Até empresa russa, eu acho que eu nunca te falei isso, Fernando, eu cheguei a analisar no marketing multinível, uma empresa de filantropia da Rússia. Bom, mas o que eu estou dizendo com isso? Elas eram ruins? Absolutamente. Nenhuma delas eram ruins. Só que em todas elas eu não encontrei o que eu precisava ou o que eu queria numa única empresa. Ora eu encontrava o produto ou o serviço, ora eu não encontrava o plano de compensação. Então, isso nunca me deixou muito à vontade para continuar naquele negócio. Eu continuei estudando, continuei participando, continuei colocando meu tempo e o meu dinheiro parcial naqueles negócios, porque eu já sabia que o meu negócio era marketing multinível internacional, porque eu queria renda alavancada, eu não queria ter restrição geográfica de atuação e nem horário para trabalhar. Então, o complemento é esse, foi na Doterra que eu consegui produto que eu uso, inclusive está aqui na minha água, né? Acabei de tomando um laranja lima, acabei de passar o óleo do orador, porque a tarde hoje foi bem corrida, né, dona Jussana? Porque realmente eu cheguei aqui em cima da hora, não deu tempo nem de pintar o cabelo, Fernando, você acredita? Não sei como é que tá a franja aí, mas tive que colocar o óleo do orador, né, que é o lavanda,
para poder dar uma equilibrada nas minhas emoções que eu realmente estava correndo. Então, na doTERRA eu encontrei algo que fizesse parte da minha vida das duas formas, da forma financeira e da forma de cuidar da minha saúde física e emocional. Isso é legal porque dá para a gente pensar o seguinte, né? De uma certa forma, tem duas grandes portas que trazem as pessoas até a doTERRA. Aquelas pessoas que acabam se apaixonando pelos produtos, né, pelo benefício que os óleos trazem para elas. Então tem pessoas, até algumas que estão aqui com a gente hoje, depois no final, se quiser dar o seu depoimento, é legal, que a pessoa jamais pensou em vender óleo, desenvolver qualquer tipo de negócio. A pessoa simplesmente se interessou por um determinado benefício, experimentou o óleo essencial é incrível, vamos falar assim, né? Vamos abrir o jogo na história. Óleo essencial é uma coisa fantástica. Se esse óleo passa por todo esse processo que o óleo da doTERRA passa, ele acaba ficando mais fantástico ainda. Então a pessoa acabou se apaixonando pelo uso, pelo benefício, por aquilo que ela viveu, por aquilo que transformou na vida dela ou da família. A gente sabe de histórias de pessoas que diziam, olha, eu tenho um filho que não dormia, de repente começamos a utilizar os óleos essenciais, a qualidade de sono dele melhorou e a nossa também. E aí a pessoa começa a prestar atenção. Algumas pessoas depois de algumas semanas ou depois de meses. Uma outra grande porta de entrada para você conhecer a doTERRA é a oportunidade do empreendimento. Porque faz muito tempo que uma empresa deste porte, deste tamanho, desta seriedade, numa fatia de mercado, como é o marketing de relacionamento, que existem muitas pessoas que têm um certo preconceito com ele, não tenha dúvida, como o Alessandro já abordou aí, mas assim, é uma forma de trabalho fantástica, e se for bem feito, todo mundo tem benefício. Quem está usando, quem está recebendo. Você compra um produto de uma pessoa que sabe te explicar porque ela usa. Quantas vezes você vai num lugar e uma pessoa que usa aquele produto te explica sobre ele e tem histórias pessoais para te contar sobre o uso dele. E ela usa verdadeiramente porque ela está apaixonada pelo produto. Então você tem essas duas grandes portas. A porta do Alessandro, na verdade, ele estava buscando uma coisa, trombou com outra, né? A minha porta também. Eu estava buscando uma coisa, trombei com outra. Eu fui apresentado por uma colega que é professora de yoga de um outro país e me falou sobre a doTERRA. E o meu primeiro contato com a doTERRA não foram com os produtos, porque quando eu comecei aqui na minha cidade, não tinha mais ninguém que era da doTERRA aqui. Eu não tinha um produto na mão para poder experimentar, para poder ver se era legal. Eu me interessei pela proposta de, como professor de yoga, poder usar um produto que eu assinaria embaixo por ser ecológico, por não ser transgênico, por ter todo esse cuidado que a gente já falou, e porque isso poderia, paralelo ao meu trabalho, me ajudar com essa parte dessa renda, como o Alessandro estava falando, uma renda complementar. Porque quem é autônomo, a gente oscila bastante. Falei, poxa, que legal, uma proposta de trabalho. Já tinha sido convidado para outras empresas e nunca me interessei porque não era um produto que me interessaria estar junto, ou representar, ou ter na minha escola de yoga. E quando eu descobri doTERRA, a primeira coisa que eu fiz, eu e a Larissa, fomos procurar na internet, procurei em inglês, em italiano, em espanhol, em português, coisas contra a doTERRA. O porquê eu não deveria? Porque eu não conhecia, não tinha no Brasil, não tinha nem aberto no Brasil ainda. E eu só encontrei coisas boas. As únicas críticas que eu encontrei eram de pessoas que não gostavam do estilo de distribuição de produtos deles, mas nunca encontrei uma crítica sobre eles. E isso me fez falar, poxa, que legal. E aí fui me apaixonando cada vez mais. Mas a minha porta de entrada foi justamente a oportunidade de trabalhar com algo que eu gosto, que faz bem para mim, para minha família, para minha saúde, que eu posso ajudar pessoas e, ao mesmo tempo, desenvolver esse trabalho. Mas eu sei que não é a história de todo mundo que, de repente, está na nossa equipe. Nós temos pessoas que, um ano depois, foram pensar em resolver fazer alguma coisa com a doTERRA profissionalmente, mas o começo era todo a busca por conta dos produtos. Eu sempre converso. Bom, eu adoro conversar, né? Acho que eu estou na profissão certa. Se eu não tivesse na doTERRA, eu teria virado vendedor de rede, né? Seria redeiro lá do Nordeste. A Larissa rindo. Bom, mas o que eu digo é o seguinte, com esse negócio, e agora nós estamos falando exatamente de negócio, eu consegui encontrar tudo
tudo 100% que eu houvera sonhado e buscado durante 5, 6 anos, desde que eu fraturei meu pé lá e passei 6 meses de cama. Acho que a Jussana está aqui, nessa época ela não me conhecia ainda, mas o Paulinho sim. Ele, inclusive, presenciou muito eu andando de muleta já no final do meu tratamento. Naquela época eu ficava pensando, meu Deus, o meu negócio não está dando o dinheiro que eu preciso porque eu não estou podendo estar presente. Eu não sei se todo mundo aqui já pensou nisso. Eu não tinha problema de dinheiro, estava tudo tranquilo, minha vida maravilhosa, nunca tinha me preocupado com nada, mas no período de 6 meses que eu fiquei sem poder ir ao escritório, eu tive um decréscimo de receita muito grande. Eu tive que tirar dinheiro das minhas economias para continuar bancando o meu custo de vida. E foi aí que eu atentei. E olha que eu atuava num mercado extremamente rico, eu atuava num segmento extremamente restrito, portanto, eu tinha uma estabilidade de conhecimento muito grande. Eu não precisava me preocupar em outro tomar o meu lugar, porque eu já estava muito bem consolidado no meu negócio. Mas algo, depois dos 40 anos, em virtude principalmente desse acidente, acendeu na minha cabeça e falou, opa, eu estou consolidado no meu mercado, eu ganho dinheiro, mas se eu não puder trabalhar, igual eu não estou podendo trabalhar durante esses 6 meses aqui, como que eu vou fazer? Eu vou retirar parte do que eu ganho mês a mês, investir num plano de previdência privada para receber esse prêmio aos 65 anos, se eu não morrer? Ou eu vou investir num conhecimento agora, com um investimento muito baixo, com um produto que eu utilize e numa empresa que me oferece as ferramentas para que isso seja alavancável e duplicável? Eu gosto muito de falar essas duas expressões porque é muito importante a gente entender essa questão do alavancamento de renda. É muito diferente de eu ter um negócio e eu ganhar dinheiro com o meu negócio, com o meu esforço e somente isso. Isso pode acontecer com um professor de yoga, acontecer com um empresário, inclusive, que tem só aquela empresa ali, o negócio dele vai bem, obrigado, mas pode acontecer desse negócio um dia não ir tão bem. E o fato de não ter a restrição de atuação geográfica me encantava demais. Eu já tinha uma atuação geográfica muito ampla. Eu já atuava no Brasil inteiro e já atuava no sul da Flórida. Isso era muito bom para mim. Mas eu queria mais. E eu não tinha, o meu negócio ele não era duplicável. Para eu colocar alguém no meu lugar, ele não vinha somar comigo. Geralmente ele vinha dividir comigo. Então, podia trazer alguém, eu ia formar essa pessoa, naquele período de formação daquela pessoa, eu estaria investindo na formação dela, e geralmente a gente fazia isso, e depois de 3, 4 anos a gente perdia aquele executivo, porque ele alçava voos. Então, eu não tinha escalabilidade, eu ainda tinha uma certa restrição de atuação geográfica e o meu negócio não era duplicável. Eu tinha que formar as pessoas num período muito grande. Na Doterra eu ganho atuação irrestrita em todos os continentes do planeta. Eu trabalho de onde eu quiser e a hora que eu quiser. Inclusive, não vou nem levantar aqui, porque vocês vão ver que eu não estou... Acabei de vestir uma camiseta. Trabalhar do jeito que eu quero, a hora que eu quero, tendo um conhecimento que eu tenho para entregar para as pessoas, mas a partir do conhecimento que o formato da Doterra entrega para mim. Ou seja, eu deletei o que eu sabia sobre o negócio e peguei toda a bagagem da Doterra, que tem um plano que entrega isso para a gente muito fácil de duplicar. E isso, sem dúvida nenhuma, me apaixonou. A prova é que eu uso os produtos, eles fazem parte do meu cotidiano, da hora que eu vou da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. E já pensou você poder ganhar dinheiro com aquilo que você usa, com aquilo que você entrega para sua mãe, para sua família, para o seu filho, para sua filha? Isso é espetacular. A gente vai falando de vários assuntos. Eu vi uma pessoa fazendo uma pergunta ali, nós vamos chegar nisso. É que hoje nós estamos fazendo um bate-papo, estamos construindo um pensamento aqui. Isso que o Alessandro falou agora, para mim também era importante. Eu, como professor, a minha vida toda, ou como terapeuta, como psicólogo, eu ganhava por hora trabalhada. Eu não fui dar aula, eu não ganho.
entramos de férias, vocês sabem disso que autônomo não é exatamente igual à escola do seu filho. Se eu fizer na minha aula de yoga 13 mensalidades e dar um boletim para os meus alunos, a maioria vai dar risada na minha cara. A pessoa paga quando ela vai na aula, ela não paga uma mensalidade de dezembro, um 13º do professor. Então, eu me lembro das pessoas passarem a vida falando: estou esperando o meu 13º, eu nunca tive 13º, porque professor autor não tem 13º. Você tem que ainda fazer uma poupança do que você ganha ao longo do ano para nos meses que as pessoas estão de férias você conseguir se ajustar. Então, essa ideia dele de você poder, primeiro, não depender de eu estar ali presente. Eu sou uma pessoa que eu gosto de viajar, eu já morei em alguns lugares e sempre pensei isso. Se eu mudar da minha cidade, ninguém sabe quem eu sou na minha profissão. Eu tenho uma profissão que eu sou conhecido na minha cidade. Se eu for para outra, ninguém sabe quem eu sou. E a doTERRA te permite trabalhar em qualquer cidade do Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Se você tiver uma conexão com a internet, aliás, se não tiver, você também consegue, mas vai facilitar se tiver uma conexão com a internet. Não precisa ser ela todos os dias, mas vai facilitar bastante. Então, de você não estar preso a um local, de você não estar preso a um lugar. Eu tenho uma coisa pequena, o Alessandro falou de investimento. Eu sou professor de yoga. O meu investimento, por exemplo, foi construir uma sala para eu ir dar aula, porque eu não queria ficar pagando aluguel o tempo inteiro. E eu não sei te falar em dinheiro de hoje, mas assim, tem um custo, uma construção, colocar o nosso EVA, que é o que você põe no chão, os armários, o ar-condicionado, você aprontar o lugar, existe um custo. E geralmente você vai dar aula por cerca de 1 ou 2 anos antes de você pagar aquele custo. Assim como qualquer empresa que você começa. O Sebrae hoje em dia costuma falar que o cálculo são de 3 anos para você começar, em alguns casos, para você começar a ter um lucro. Então você tem um investimento inicial muito grande em algo que você não tem certeza o que é. E doTERRA, na verdade, o seu investimento pode ser tão grande quanto R$ 90 se você resolver pagar a inscrição e depois adquirir algum produto, sendo que esse produto é para o seu uso pessoal, para você ter experiências e você poder falar para as pessoas. Então isso eu acho incrível. Eu não tenho funcionários, eu não tenho um escritório, eu não preciso necessariamente ter um local de trabalho, eu não preciso, na verdade, comprar e fazer estoques. Você pode ter um pequeno estoque se você gostar de revenda, mas doTERRA não exige que você trabalhe com revenda. Então, esta possibilidade, e na minha opinião, para eu finalizar e passar a bola de volta para o Alessandro aí, na minha opinião, quando eu estava ali, hoje, o Alessandro falou que está com 50, eu tenho 51, né? Eu sou de 69. Eu sou de 69, eu sou de dezembro. Estamos completando aí, né? Então, quando eu pensei, eu falei, poxa, eu gostaria de aos 55 anos mudar o meu estilo de vida, porque eu não queria estar preso nisso, antes de eu conhecer doTERRA. A minha ideia era fazer algum trabalho que pudesse ser online. E eu estava programando, ainda estou, eu só dei uma desviadinha na ideia, mas ainda estou, de trabalhar com alguns cursos online, justamente para eu poder me libertar dessa história de dar a mesma aula todos os dias, de fazer a mesma coisa todos os dias. E, para minha felicidade, apareceu o doTERRA, que é um negócio que você pode fazer 100% online, ou 100% presencial, ou misturando da forma que você quiser, e ele te permite isso com todas essas vantagens que a gente comentou. Sem contar que eu não preciso ter me preocupar com uma produção, com os funcionários, com o aluguel, com o transporte, que isso a doTERRA faz para você. Quem produz são eles, quem transporta é eles, quem faz o estoque é eles, quem cobra os pagamentos dos seus clientes são eles. Você só precisa usar, entender e transmitir o que você faz, o que você usou, né? A experiência que você teve com o produto para as pessoas. E quanto mais você faz isso, pensando em ajudar o outro, mais você se ajuda porque você está usando produtos que são fantásticos para a sua saúde e para a sua família. E a gente pode passar a nossa vida ajudando, explicando, transmitindo coisas boas e levando saúde para as pessoas, enquanto você está construindo a sua forma de trabalho. Eu sempre digo o seguinte, na doTERRA eu consegui colocar em prática muitas das teorias que eu aprendi ao longo da vida, né? Eu aprendi que, assim, na doTERRA uma pequena diferença de desempenho pode gerar uma enorme diferença de resultado. Por que eu digo isso? É que depende só da minha velocidade em estudar, em participar dos treinamentos e conhecer todo o arcabouço de ferramentas que a empresa dá e que a nossa equipe dá para nós,
para a gente construir um negócio à velocidade que a gente deseja crescer. A gente vê gente crescendo muito rapidamente aí e gente que está crescendo mais devagar. Mas isso é o quê? Isso é o tempo, é a disposição, é a vontade. Isso é muito legal porque também abre aquela possibilidade da pessoa fazer o trabalho do Terra quando decide fazer como negócio de uma maneira mais confortável para ela. Isso realmente vale a pena a gente frisar, né? Essa tranquilidade que a pessoa tem em fazer no tempo dela. Só que sempre lembrando, né? Vai depender do tempo e da dedicação, ela vai ter maior velocidade ou menor velocidade no crescimento do negócio dela. O fato também de não ter que ter estoque, nem ter que revender, você não precisa ser um vendedor se você não quiser. Eu sou um vendedor nato, passei minha vida inteira vendendo. Então, eu adoro vender. E na doTERRA, eu nunca vendi um óleo essencial. Eu sempre tenho dificuldade, por exemplo, de saber o preço de venda de um óleo essencial de varejo, porque sempre que eu converso com uma pessoa, eu sei o preço de custo. Porque o meu trabalho na doTERRA é fazer a educação da pessoa na utilização e em como ela compra direto da empresa. Esse foi é o meu projeto de doTERRA e é o que eu tenho feito ao longo de todo esse tempo. Hoje, por exemplo, eu tive um caso, porque uma pessoa me perguntou o preço de venda e eu não sei. Mas o preço de custo dos principais produtos eu sempre tenho ele na cabeça. Porque eu não quero ter estoque. Eu também não quero ficar dependendo de uma região ou ter que ficar carregando alguma coisa que não seja o que eu uso, né? Que fica ali no meu case que eu ganhei no Leadership, que a propósito foi um dos treinamentos maravilhosos desse ano. Uma coisa legal que você falou aí, né? Que assim, eu, por exemplo, não sou bom de vendas. Né? Acho que a gente aprende. Eu aprendi a fazer as pazes com a venda, para te falar a verdade, num curso que eu fiz de PNL. Acho que eu já contei essa história para você. Eu sou uma pessoa que, como um bom terapeuta, eu sempre vi o dinheiro de uma forma um pouco diferente. Eu vejo assim, o dinheiro para um terapeuta é sempre uma coisa, a gente fica chateado, de, o psicólogo é terrível. Você acabou a sessão com a pessoa e falar para me dar o dinheiro, é uma situação terrível. Então, é uma coisa que para mim sempre foi muito difícil. Na aula de yoga, você está ali falando sobre desapego, sobre trabalho, sobre meditação, você cobrar é sempre muito difícil. Eu tive que fazer as pazes com isso ao longo do meu trabalho, para entender que eu sou um vendedor. E isso para mim era muito difícil, porque no Brasil a gente tem essa impressão de que o vendedor está sempre querendo tirar alguma vantagem de você. Ele está tentando falar aquilo só para te vender. Nós temos isso carregado dentro da gente. Pelo menos algumas pessoas, lógico, né? E talvez alguns vendedores sejam assim, tudo bem. Mas isso não é verdade da profissão. Todos nós somos vendedores. Você vende o seu tempo, ou você vende o seu conhecimento, ou você vende um produto, ou você vende a sua força física, ou você vende a sua beleza. Não é meu caso, nem o seu, Alessandro. Mas tem gente que vende a beleza física. Olha, vou fazer uma... Vou concordar com você. Então, assim, todos nós somos vendedores de alguma forma. E eu passei a minha vida inteira vendendo conhecimento, porque eu sou professor. Então, é lógico que a gente traz para dentro da doTERRA um pouco do que a gente faz. Tem pessoas que são muito boas de venda e ela vende produtos com muita facilidade. Eu sou um educador nato, porque eu sou professor. Então, eu consigo desenvolver doTERRA, como disse o Alessandro, educando. O meu trabalho, e aí tem umas coisas que as pessoas não entendem, quando a gente chama uma pessoa para ela fazer a inscrição dela na doTERRA, eu não ganho mais ou menos por ela estar inscrita na doTERRA. Ela ganha muito mais por estar inscrita na doTERRA. Porque se eu vender um óleo para essa pessoa a preço de venda, eu vou ganhar essa diferença e ela vai pagar mais caro. Mas se ela fizer a inscrição dela, ela compra da doTERRA com desconto. Então ela já tem mais vantagem do que comprar de mim. Ela vai ser educada nos óleos, porque ela vai ter treinamentos, e-books, cursos, eventos, aonde ela vai aprender sobre o uso do óleo para ela e para a família dela, com todos os benefícios, comprando com descontos e promoções. A doTERRA de tempos em tempos tem uma promoção que você compra um, ganha outro. Se eu estiver vendendo para esta pessoa, imagina que eu tenho uma encomenda de um determinado óleo. Ele está na promoção da doTERRA. Eu compro um, ganho outro. O outro que eu ganhar fica para mim. E eu vou vender para ela aquele a preço de custo. Se ela fez a inscrição dela, ela vai comprar com desconto e ainda vai ganhar outro. Fora o treinamento, o curso, a instrução, o nosso grupo para tirar dúvidas. Então eu conto para as pessoas, cada um tem a sua experiência. Eu me sinto muito mais à vontade em oferecer para a pessoa
para ela se inscrever na doTERRA, e tem gente que tem dificuldade, né? Ai, parece que eu estou querendo que ela faça inscrição. Eu estou, vai ser melhor para ela. É óbvio. Eu tenho muito mais para dar para esta pessoa se ela estiver dentro da nossa equipe do que se ela simplesmente comprar um óleo meu. Além de que, nós falamos esses dias sobre a nossa caixinha de ferramentas, que é a nossa caixinha da doTERRA. Se você tem um óleo, ele vai te trazer alguns benefícios. Mas a hora que você tem a possibilidade de ter a sua caixinha de ferramentas e você pode brincar com aqueles óleos, poxa, o tanto de benefício que você tem é incrível. Então, para mim, essa ideia de você trazer uma pessoa para a equipe não é só porque eu não vou ganhar mais com ela isoladamente. Ela vai ter mais benefícios. Então, eu continuo sendo um educador. A doTERRA é uma grande escola de aromaterapia, de empreendimento e de desenvolvimento pessoal. A gente precisa falar isso em algum momento, Alessandro, porque é um processo de lapidação e de autoconhecimento para que você consiga cada vez mais crescer. Tanto que a maioria das empresas de marketing de rede usam o título de diamante quando você atinge um certo nível, porque você vai se lapidando para chegar a diamante. E quando você já for um diamante lapidado internamente, o resultado vai se concretizar e você vai atingir aquele nível de crescimento da empresa. Eu acho que a gente vai voltar aqui e vai falar um pouco sobre desenvolvimento pessoal, né? Porque até sou conhecido como ogro, porque de fato eu não sou um cara porque eu nunca vendi nada que precisasse de muito esforço. Não é o caso da doTERRA. A doTERRA também não precisa de esforço. Se eu quisesse ser vendedor, eu tenho certeza que eu seria um espetacular vendedor. Eu sempre fui vendedor. Mas o que eu vendia no passado, eu não precisava de esforço. Então eu aprendi a ser um cara bem objetivo, quase no muro para ser um cara mal educado e grosso, porque eu não precisava muito me esforçar para vender o que eu vendia. Eu tinha conhecimento, eu era um dos poucos do mercado brasileiro que fazia o que eu fazia muito bem e estava há muitos anos no mercado. Então eu era conhecido como um cara grosso, porque eu não tinha, se uma pessoa não quisesse comprar, ou se ela colocasse muita dificuldade, eu tinha quem comprasse aquele investimento. A minha carteira de investidores, de pessoas que se relacionavam comigo, era uma boa, era uma ótima carteira. Então, eu cresci mal educado no meu segmento. E o que a doTERRA fez, no bom sentido, foi fazer um downgrade em mim. O Fernando me pegou e fez assim, ó, Alessandro, baixa a bola. Só que ele nunca falou isso para mim. O Fernando vem me lapidando ao longo desses 1 ano e 8 meses, mês a mês, dia após dia, eu tenho tido uma aula de reeducação de comportamento. Qualquer pessoa que me analisar vai ver que eu não sou um cara muito fino, que eu sou um cara que fala algumas coisas assim de palavras um pouco não tão adequadas, me comporto, falo muito alto. Isso é por causa do tipo de vida que eu tive, das facilidades que eu tive em função de atuar num mercado que eu dominava. E eu tive uma lapidação, eu tive um desenvolvimento. Eu falo downgrade porque eu não piorei, pelo contrário, eu estou melhorando muito, eu estou conseguindo compreender uma forma de relacionamento com o ser humano totalmente diferente de tudo que eu fiz a minha vida inteira. Então, essa aula que eu tenho recebido do meu mentor aí, olha, que de presente eu ganhei um psicólogo, né? Nunca paguei uma terapia para ele. Então, que de presente eu ganhei alguém que me reeducasse, alguém que me colocasse numa posição de servir mais. Eu sempre fui numa posição de receber serviços, de gente servindo a mim. E hoje eu acordo de manhã e olho no meu celular e penso assim, bom, quem eu vou servir hoje? E aí, eu não tenho nenhum problema em vender, pelo contrário, já disse, eu sou vendedor, mas na doTERRA eu tomei a liberdade de construir o negócio à minha velocidade, ao meu modo, que eu não vendo nenhum óleo essencial para ninguém. Eu vou pular para uma área agora que é como se fosse aqui todo mundo da doTERRA e vou dar um raciocínio meu. Sempre que alguém chega para mim, bate um papo comigo e pergunta que óleo é bom para me ajudar a dormir, e eu falo, olha, eu uso o lavanda, eu tomo 2 gotinhas antes de dormir e pingo 4 gotinhas no travesseiro. Eu uso, faz bem para mim.
A pessoa fala, bom, então eu quero comprar um óleo desse. Eu falo, bom, veja bem, eu não vendo, mas geralmente eu tenho um sobrando na minha mochila. Então eu vou te dar esse óleo aqui, vou te ceder esse óleo aqui, e você vai entrar agora comigo aqui no meu celular, porque eu estou sempre com o celular com a internet, eu vou te cadastrar, você vai pedir só o lavanda para mim, tá tudo certo. Mas você vai pagar o lavanda a preço de custo mais R$ 90. Você não quer fazer o seguinte, você não quer ter uma experiência maior e ter todos os principais óleos essenciais da doTERRA a um preço de custo e ainda deixar de pagar esses R$ 90 e depois, quando chegar o seu lavanda, você me devolve? Olha, cada machadada que eu dou, eu quebro uma árvore. Ou melhor, aqui a gente está falando de ecologia. Cada enxadada que eu dou, eu arranco uma minhoca. Não, arranca a minha, planta uma semente. Cada enxadada que eu dou, eu planto, você tá vendo? Ele tem que me educar o tempo todo. Mas, gente, por que isso? Porque a pessoa que já me perguntou se esse óleo é bom para mim é porque ela já tem liberdade comigo. Ela já sabe que eu vou falar a verdade para ela. Aliás, uma coisa que eu não sou muito bom é em mentir, né? Porque mal educado não pode ser mentiroso, né? Então, se eu sou grosso, eu tenho que pelo menos falar a verdade. A pessoa, quando pergunta para mim, eu falo que esse óleo me ajuda a ter uma qualidade de sono melhor, a ter um sono restaurador, ela não tem a menor dúvida, ela quer o óleo na hora. E se eu tenho, eu cedo para ela. Então eu explico que ela pode pagar o óleo para a doTERRA e a doTERRA mandar entregar para mim. Eu entro no meu escritório, ela pode comprar na minha página e mandar para o meu endereço, ou ela pode comprar a preço de custo, pagar R$ 90 na taxa de inscrição, ou ela pode se isentar da taxa de inscrição com um dos 5 kits que nós temos, né? Brasil, Família, Essencial para o Lar, Aroma Touch e Soluções Naturais, 5 kits. Bom, quando eu faço isso com uma pessoa, é aquela história, como é que é? Cada enxadada que eu dou, eu planto cada enxadada. Vou mudar, Fernando. Tá vendo? Ele vai me educando. Cada enxadada que eu dou, eu planto uma semente. Entendeu? Porque a pessoa viu que eu estou usando, porque está na minha mochila, eu tomo na frente dela, pingo na água e bebo. Eu não sou louco nem bobo de tomar alguma coisa que faz mal na frente de alguém só para vender um frasquinho de óleo essencial, né? Então, o que acontece comigo? Que eu não sou doido mesmo, e aí a pessoa olha e fala, bom, se está fazendo bem para você, se você está me ensinando, vamos, Anaí, vamos plantar muita semente. Nossa, mas isso é muito... Olha, isso aqui é muito simples da gente praticar, porque é aquilo que a gente usa. A minha mãe... Posso continuar, Fernando? Pode. Minha mãe tem 69 anos de idade, do interior de Goiás. Ela optou há 20 anos, ou seja, com 49 anos, ela optou por cuidar dos netos, filhos da minha irmã. Não meu, eu não tenho filho. Tô querendo arrumar namorada também, viu, Fernando? Bom, mas vamos lá. Ela optou por cuidar dos netos. E ela sempre soube muito bem o que é cozinha. Hoje à tarde, por exemplo, eu estou na casa dela, ela fez um biscoito de queijo maravilhoso. Os netos, ela faz 3 tipos de almoço diferentes, um para minha irmã, um para um sobrinho e outro para a sobrinha. Ela sabe perfeitamente como é cuidar de uma pessoa. Só que ela, com 69 anos, hoje ela é inscrita na doTERRA, ela tem a conta dela na doTERRA e ela pede óleos essenciais ou para ela usar ou para ela dar para as amigas. Para mim, quando eu olho isso, eu me encho de felicidade que eu trouxe para uma vida profissional totalmente autônoma e do jeito próprio dela trabalhar, uma pessoa que há 20 anos decidiu cuidar dos netos. Desde quando nasceu a minha primeira sobrinha, que hoje está com 23 anos, fazendo medicina, ela parou de trabalhar e foi cuidar dos netos. Isso é maravilhoso. Só que ela, depois desse período, ela entendeu que os netos ficaram velhos, que eles não estão... Infelizmente, eu não sei se todo mundo tem esse problema, mas os jovens não estão nem aí para os mais velhos. Isso deu para ela uma certa liberdade e hoje ela é uma pessoa que faz curso da doTERRA. Ela acabou de fazer um curso que chama Super Saúde, do Vitor Sorrentino. Ela já se matriculou em outro e ela mudou a vida dela. Aos 69 anos de idade, a minha mãe tem uma conta na doTERRA
e ela já aprendeu. Ela não é vendedora de óleo. Poderia ser, que é maravilhoso. Eu conheço muita gente que adora vender óleo e que dá muito certo, que ganha dinheiro, que resolve o problema de muita gente. Mas eu ensinei para ela o seguinte: mãe, é muito melhor a senhora fazer desse jeito, porque a senhora não vai ter que ter estoque, não vai ter que estar guardando, não vai ter que entregar, a senhora não vai gastar o seu carro e chega na casa da pessoa e depois a senhora ensina a usar. E, gente, a Doterra mudou a vida de uma senhora de 69 anos que achava que açúcar e farinha de trigo era alimento. Hoje, minha mãe, aos 69 anos, que era apaixonada por doce, não come mais doce, evita farinha de trigo ao máximo e está dando aula de saúde para as amigas dela de 70, de 80. Ou não é uma bênção? Para pular para um outro assunto que eu acho que é bem legal, na verdade, cada um desses assuntos dava uma live, um bate-papo só sobre eles, né? Mas, assim, tem um lado bem legal que a gente fala. Quando a gente estava falando de outras empresas, até do segmento, eu sempre vi muitas empresas aí que sempre faziam aquela coisa muito do oba-oba do dinheiro. Isso me desagradava um pouco. Quando eu comecei com a Doterra, eu não tinha muita ideia de como que seria um evento oficial da Doterra, porque ela não existia no Brasil, né? Eu não fui convidado para um evento e depois fiz alguma coisa. Eu fui convidado por uma pessoa que me contou o que era a Doterra. E quando me falaram do primeiro evento da Doterra e eu fui, eu tinha uma certa pé atrás. Eu falei, ai meu Deus, e se for do jeito que eu não gosto? E foi uma excelente surpresa, que eu já tinha ouvido falar, mas não tinha comprovado. Passamos 3 dias numa convenção, dos quais 2 dias e meio era sobre ciência, sobre como utilizar os óleos com segurança, sobre benefício dos óleos, sobre os projetos sociais, sobre o projeto que eles fazem com os agricultores, inclusive alguns representantes dos agricultores indo lá para conversar com a gente. E isso me deu uma satisfação de saber que a gente não ia estar ali mostrando o iate de um ou o carro do outro ou alguma coisa assim, e sim passando um grande tempo. E esse outro meio-dia que nós tivemos um treinamento de negócios, nada mais é do que a apresentação do próprio material da Doterra. Como disse o Alessandro, o duplicável, que é uma das coisas interessantes nessa história, né, de trabalhar com o marketing de rede, o legal aquilo que eu faço precisa ser fácil para que outras pessoas façam. E tem algumas empresas, quando você vai trabalhar, que você paga cursos e você paga treinamento, você compra material de treinamento. O material da Doterra, basicamente, todo ele tem de graça para você baixar na internet. Se você quiser, você pode comprar ele impresso, mas você tem acesso a todo esse material gratuitamente, com treinamentos também gratuitos. Inclusive, os eventos oficiais da Doterra geralmente têm um ingresso, e esse ingresso equivale a uma certa quantidade de óleos essenciais que você recebe. Eu e o Alessandro fizemos o Leadership, por exemplo, e nós compramos, né, o kit. Ele vai até buscar lá, olha. A gente comprou o nosso kit, que veio num estojinho com o dobro da quantidade de óleos essenciais que vem num kit. Ou seja, nós ganhamos praticamente 20 óleos essenciais. 21, mas é que assim, isso. O kit normalmente vem 10, né? Esse era o preço de um kit, vinham 21 óleos e ainda era o ingresso da convenção. Então, nós ganhamos muito material para poder estudar e aprender sobre os óleos essenciais. E tem uma outra coisa que eu vou fazer, daí eu jogo a bola para o Alessandro ali, ó, o estojinho que veio os nossos óleos do kit do Leadership. É de couro, viu, Fernando? Então, o meu eu vou fazer uma doação, ainda não fiz, mas eu vou fazer. Eu conheço uma pessoa que vai amar se ganhar, viu? Uma outra coisa que é legal a gente comentar, e esses dias uma pessoa da nossa equipe comentou, ela falou assim, ainda bem que eu encontrei Doterra, ela tem, no caso, uma criança especial que precisa de um pouquinho mais de atenção, e ela disse assim, ainda bem que eu encontrei Doterra porque eu vou conseguir fazer o bem para as pessoas, trabalhar na minha casa se eu precisar, e ainda vou estar perto do meu filho. Então, essa possibilidade de você poder fazer isso e ter um crescimento real, fazendo uma coisa boa, educando pessoas, ou revendendo os óleos, se você quiser, é espetacular. Eu vou voltar de novo aqui nessa questão de transformar vidas e empoderar, porque eu acho que realmente é um exemplo. Eu gostaria, e tenho certeza que eu vou falar de outras pessoas, mas
O exemplo que eu tenho para falar da facilidade que é do Terra para alguém desenvolver como negócio é o da minha mãe, porque ela não tem habilidade com a internet, ela não tem, ela achava que açúcar e farinha de trigo era alimento e não produto alimentício, né, que a gente sabe, e ela descobriu, ao passo de estudos paralelos por causa da motivação da doTERRA, que produto alimentício não é alimento, ou seja, a gente até assistiu no treinamento da semana passada, né, para você ter mais saúde, você tem que descascar mais e desempacotar menos. Aquela menina lá do Havaí, eu gostei muito. Então, a exemplo disso que eu estou tentando dizer é que cabe em qualquer idade, para qualquer tipo de pessoa, para qualquer classe social. Eu não aceito essa desculpa de eu não tenho dinheiro, isso é um absurdo. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que tenha pouco dinheiro e que faça um mínimo de sacrifício, e aí a gente está falando o seguinte, a pessoa precisa querer também, porque não adianta esperar cair do céu, que infelizmente, em um mundo de terceira dimensão, dinheiro tem que ter. Então, se a pessoa quer se desenvolver pessoalmente, profissionalmente e financeiramente, aqui a gente tem ferramenta, a gente tem treinamento, tem até psicólogo de graça. Outro dia eu fiquei 1h30 desabafando com um amigo meu aqui, porque a gente troca ideia, o cara me ensina. E eu tenho certeza que todo mundo faz isso. Eu também hoje já estou trabalhando mais ou menos assim, já estou ajudando pessoas nesse sentido. Por quê? Porque o meu interesse, independente de onde a pessoa esteja, se ela seja minha upline, minha downline ou minha crossline, o meu interesse é que a pessoa cresça. E fazendo a minha mãe crescer e fazendo qualquer outra pessoa crescer, eu tenho certeza que eu estou plantando um mundo um pouco melhor. É só isso que eu quero. É legal a gente falar para a pessoa que está conhecendo a gente também, né? De uma coisa só um pouquinho mais prática. Eu não vou entrar nos números hoje, como eu te disse, nós temos essa apresentação, me chama que eu te mando. Mas uma das formas aí de você, por exemplo, conseguir ganhar algum dinheiro com a doTERRA, é lógico, está na revenda. Se você gostar de revenda, é muito legal e você vai ter um produto de qualidade, você vai ter todo esse apoio para poder fazer isso. E uma outra forma é, quando você inscreve pessoas, e essas pessoas também, o pessoal fala, mas eu vou precisar vender e vou precisar que a outra pessoa venda? Não, ela pode, inclusive a doTERRA criou uma forma, que é o cliente preferencial, onde a pessoa pode entrar só para usar. Você não é obrigado a desenvolver um negócio quando você está na doTERRA. O Alessandro, por exemplo, poderia ter cadastrado a mãe dele, se ela morasse numa outra cidade, por exemplo, como cliente preferencial, só para que ela fosse usuária, tivesse os benefícios de desconto, tivesse os benefícios de participar de promoções, os cursos, mas só como usuária. Ela não precisaria ser consultora, que é esta outra forma, aonde geralmente é uma pessoa que tem algum tipo de interesse no negócio, seja para ela indicar para amigos, pacientes, clientes, para poder revender no espaço que ela tem, ou para poder desenvolver enquanto educador de outras pessoas e desenvolvedor. E nesse processo é muito interessante, como disse o Alessandro, do empoderar, né? É como se você subisse numa pedra e você que está ali em cima, você consegue olhar o caminho, você dá a mão para baixo e puxa ele. E fala, cara, agora você fica aqui e puxa ele, que eu vou mais um degrau para cima, vou aprender o caminho e vou puxando vocês de volta. E aí a gente vai puxando o pessoal montanha acima e ensinando a pessoa que ficou para baixo a puxar o próximo. E aí ele ensina o próximo. Isso que é o empoderar. Ao invés de você simplesmente ir botar uma escada ali e falar, gente, vamos subindo e cada um que se vira. Você aprende o caminho, olha para baixo, ajuda esse cara, daí ele vê o caminho também, mostra para o outro. E cada um, quando chegar ali em cima, sabe qual é o caminho e sabe como ensinar a pessoa a trilhar esse caminho. Então, esse empoderar tem muito a ver com isso. E quando você faz a inscrição de uma pessoa, a doTERRA tem um certo número de bônus. Nós não vamos entrar no detalhe hoje, mas existem 4 bônus básicos, né? Quando você traz alguém para a doTERRA, quando essa pessoa ali embaixo está consumindo de alguma forma, quando você organiza a sua estrutura de uma certa forma, e a partir de um determinado nível, diga-se de passagem, tem alguém atingindo este nível agora aqui nesse vídeo, né? A partir de um determinado nível, que é de Premier acima, você passa a receber uma porcentagem de a divisão de lucro, que é também chamado de pool de empoderamento da doTERRA, que além de tudo isso, ela divide 7,25% do lucro dela entre a liderança. Por quê? Porque essa liderança começa agora a olhar para baixo e puxar o cara montanha acima. Então você ainda tem esse bônus de liderança. Então você tem essa forma de ganhar com a revenda,
você vai ter o uso de produtos. Eu vou dizer para você, hoje, se eu não trabalhasse com doTERRA, ainda assim, provavelmente, eu usaria os produtos. Eu não deixaria de usar os produtos. Porque a gente começa a substituir algumas coisas. A gente não falou isso hoje, né? Mas doTERRA você pode usar na sua comida, no seu tempero, na água, como mostrou o Alessandro. Você pode usar em produtos de beleza, no seu shampoo, para a sua pele. Você pode usar no seu difusor para melhorar respiração, qualidade do ar. Você pode usar ele topicamente. Então você tem uma gama de coisas que você pode fazer incrível. E isso, mesmo para uma pessoa que gosta de venda, né, você tem nichos ali dentro, desde mães ou esteticistas ou psicólogos ou pessoas que trabalham, por exemplo, com meditação, como a gente tem óleos que são excelentes para isso. Dentista. Para dentistas, você tem uma gama de ramos que você pode trabalhar incrível. E você tem essas bonificações que, quando a sua equipe vai crescendo, e equipe crescer significa mais pessoas foram apresentadas aos olhos, e, diga-se de passagem, ela compra se ela quiser, se ela não quiser, ela não compra. Você pode entrar na doTERRA comprando um kit, se você não quiser, não precisa, certo? E você está ajudando essa pessoa a ela utilizar e você está ensinando ela o caminho, se ela quiser, não é obrigatório, desenvolver enquanto negócio. O legal é o seguinte, vamos elencar quais são os bônus. Quando a gente fala bônus, a gente está falando de dinheiro, tá? De comissão. Depois a gente explica isso em detalhe, inclusive nas aulas que o Fernando tem, mas nós temos o poder de 3, o bônus de início rápido, nós temos o bônus unilevel e nós temos a participação na divisão de lucros da empresa, a partir de Premier acima. É mais ou menos como se fosse um sócio sem ser sócio, nem ter que fazer nenhuma coisa muito sofredora no ponto de vista de produzir, entregar, não sei o que. Imagina o que é você ganhar participação de lucros de uma empresa que não tem nenhum centavo de dívida, não tem financiamento externo, não é uma SA de capital aberto que tem que dar lucro para os outros, sobre o faturamento global da empresa, mundial. Ela pega 1% para os Premiers e Silvers e divide entre eles. Depois outro 1%, né, Fernando? Entre os Gold e os Platinum. Ou seja, à medida que os rankings vão subindo, esse valor vai aumentando porque a quantidade de pessoas em rankings superiores é um pouco menor. Mas a grande notícia, maravilhosa notícia, é que tem gente que chega. Se eu estou conseguindo chegar, gente, eu vou falar uma coisa para você. Qualquer pessoa chega. Porque eu não sou diferente de ninguém, eu não sou especial, eu não faço além. E com tudo isso de ferramenta e com tudo isso que a gente tem de envolvimento aqui dentro da empresa, vale muito a pena a gente fazer isso como negócio. Fernando, eu não sei se eu já te falei, eu não tenho nenhum cliente... Não, agora eu tenho uma cliente preferencial cadastrada cadastrada por mim. Todos os meus cadastros são de consultor. Eu nem pergunto para a pessoa qual é o modelo de cadastro que ela quer fazer. E eu vou te explicar simplesmente por quê. Ainda que eu perguntasse e a pessoa falasse para mim que não gosta de venda, que não gosta de fazer negócio, que não quer isso como negócio, e isso já aconteceu várias vezes comigo, eu explico para a pessoa o seguinte: bom, geralmente eu conheço a pessoa, eu pergunto, que carro você tem? A pessoa vai lá, vai me falar, eu tenho um Corolla. Fala, bom, beleza. Eu vou trocar meu carro agora. Bom, eu não uso mais carro. Mas eu vou comprar um carro agora. Que carro você me recomenda? A pessoa usa um Corolla. É claro que ela gosta do Corolla. Ela fala, bom, então eu gosto do Corolla. Você me recomendando o Corolla, geralmente é um carro premium, você tem um vendedor que te atende. Qual é o vendedor que te atende? É o Zé Maria lá da Kyoto Motors. Bom, eu vou lá e compro o carro. Você me indicou, você fez toda a propaganda, o que você vai ganhar? Nada. Pois é, na doTERRA você não precisa ser consultor, você não precisa desenvolver, mas é inevitável que você vai ter benefício com o uso dos óleos essenciais. É inevitável que isso vai impactar você e a sua família, e vai ser inevitável você não conversar ou deixar de falar bem dos óleos essenciais. E quando você fizer isso, você vai mandar o cliente para mim. Por que você não pega a sua página, entrega para ele e só ensina ele a fazer o cadastro dele? Fernando, mais uma vez, cada enxadada é uma semente que eu planto.
Porque a pessoa compreende, e cada um compreende muito facilmente quando você faz essa comparação, porque ela vai usar, ela vai gostar, ela vai ter benefício, ela vai falar bem. Para que eu vou perder o meu tempo cadastrando aquela pessoa como cliente preferencial? Se como consultor ela não tem nenhuma obrigação, ganha a página dela e no momento que ela falar bem numa reunião de família, numa reunião de colégio ou na empresa, ela ensina, ó, entra aqui e compra. Isso eu acho que vale a pena a gente falar. Não sei se é uma boa estratégia, eu não perco meu tempo ensinando a pessoa a ser cliente preferencial, a menos que ela queira. Mas depois que eu explico essa vantagem do que é marketing de relacionamento, é onde nós estamos inseridos, é muito fácil ela compreender que então vale a pena ela ser um consultor de bem-estar, mesmo sem desenvolver. Ó, vamos fazer uma rodadinha final. Aí tem uma coisa que eu acho que é importante. Aí eu falo a coisa que eu quero, depois você faz a sua rodada final aí. Eu acho que uma coisa que eu acho que é importante é assim, muita gente tem essa ideia, tem algumas objeções iniciais, né, que geralmente estão envolvidas com isso. A pessoa tem um pouco de medo de estar preso na Doterra e ter que comprar, você não é obrigado a comprar. Ela tem um pouco de medo de ter que revender, se ela não gosta de venda, você não é obrigado a revender. Eu acho que é uma coisa muito interessante a gente mostrar para a pessoa o seguinte, você pode ou não desenvolver o negócio se você quiser, você pode ou não trabalhar com venda se você quiser, mas muita gente tem as principais, pelo menos é assim. Eu não entendo muito sobre os olhos, eu não conheço muitas pessoas, eu moro numa cidade pequena, ou eu não sou um bom vendedor. Então, acho que são objeções que a maioria das pessoas tem. Eu acho que eu queria comentar com as pessoas assim, não é tão importante o tamanho da cidade que você mora ou não, e se você tem tantos amigos ou não. Não é tão importante se você conhece os olhos ou não. Por quê? Os olhos você vai conhecer usando. Nós não somos pessoas teóricas que fizeram cursos sobre os olhos, a gente usa. Então, quando eu indico, é algo que eu usei. E nós temos livros e materiais e cursos e treinamentos para te explicar sobre isso. E o resto vai ser o seu uso. A nossa recomendação é comece, use, aprenda e depois você começa a dar indicações. O fato de você conhecer muitas pessoas ou não, existe uma teoria que diz que você está conectado a todas as pessoas do mundo por 6 pessoas. Se você imaginar que se você conhece 6 pessoas, você está ligado a qualquer pessoa do mundo. Porque essa daqui conhece outras 6, que conhece outras 6, que conhece outras 6. Então, mesmo que você more em uma cidade pequena, a sua tia mora em outro lugar, ou outro país, ou outra cidade, ou outro estado. E uma pessoa que você conhece de infância mudou para outra cidade. Então, a gente costuma dizer que, a partir do momento que você fala, eu adoro os olhos, você quer me ouvir falar sobre os olhos? Se você for legal o suficiente, não for chato, as pessoas gostam de aprender sobre coisas. Então você conta para ela e pergunta para ela, você tem alguém que gostaria de aprender a mesma coisa? Você já está conectado com mais algumas pessoas. E quando você conversar com aquela amiga dessa, fala, você conhece alguém que gostaria de conversar sobre isso comigo? Você tem mais algumas pessoas. Então, o fato de você não ser um bom vendedor, você não precisa ser. O fato de você estar numa cidade pequena não faz diferença. A Doterra está em mais de 60 países. Não é 60 cidades, é 60 países. E você pode ter pessoas como o Alessandro, nos encontramos por uma postagem que a gente fez num perfil do Instagram. E hoje nos falamos com toda certeza toda semana, muito mais vezes do que uma vez por semana, e a gente ainda nem se encontrou pessoalmente, ainda não tivemos o nosso encontro pessoal. Então, se eu dependesse das pessoas que eu conheço na minha cidade, o Alessandro não estaria nesse meio de pessoas que eu conheço daqui de Bauru. E hoje está aqui o líder se despontando aí, crescendo com pessoas que também não são da cidade dele. Mas é isso, não tem nada para falar. Eu acho que agora a gente pode responder perguntas, ouvir o que o pessoal tem para falar. No começo estão te elogiando aqui, Alessandro. Alessandro, você é ótimo. Doterra empodera. Quem cadastrar tem que comprar todo mês? Não, não precisa. Gostei muito da forma que o Alessandro fala. Adoro as explicações do Fernando, obrigado. Excelente. Colaboração, papapá. Um monte de kkk, deve ser das horas que eu e o Alessandro estavam contando piadinha. Ó, preciso plantar sementes. Esse ditado vai ser bom agora, Alessandro. Ó. Tá vendo? Você vai me educando. Uma pessoa falando que está apaixonada pela Doterra e alguém agradecendo. Natália Borges. Não tínhamos perguntas aqui. Então, alguém quer aproveitar, abrir sua câmera? Se alguém quiser fazer algum depoimento
Se quiser, se alguém não quiser falar gravado, eu paro, tá? Eu paro a gravação, você fala o que você quiser. E se você quiser, estamos aqui, vamos conversar um pouquinho. O Lelê, eu tenho o Lelê agora, né? Todo dia a gente conversa, né? O Lelê é um professor para mim, né? Tenho aprendido muito com ele, né? O Fernando também, né? Quando o Lelê não tá, né? Tá offline, eu peço socorro. Já que você está falando aí, Jussana, conta pra gente dessa sua experiência. O Alessandro já está aí há bastante tempo, eu também, mas conta a tua experiência de estar chegando na Doterra, a tua impressão aí do trabalho, como é que está sendo? A impressão foi a melhor possível, né? Eu acho que a mulher já tem uma intuição que é dela, né? E eu tive, foi uma intuição de que a Doterra realmente era uma empresa que se preocupava não só com assim, em vender, mas realmente era uma empresa que se preocupava mesmo com o bem-estar das pessoas. Hoje, isso para mim é uma coisa assim importantíssima no mercado, que é a empresa, você realmente acreditar naquilo que você está representando, né? O que você mostra. Então, a empresa, a Doterra, ela conseguiu assim, a primeira impressão foi a que ficou e foi a melhor impressão possível de pureza, de potência, de preocupação com o bem-estar das pessoas. E isso simplesmente me tocou e me fez, realmente me motivou a procurar mais e mais pessoas para poder ajudar. Eu sempre tive isso acho que é uma qualidade minha de preocupar com as pessoas, né? Talvez se você perguntar para mim qual que é uma das coisas que mais chama atenção na minha pessoa é o senso de justiça. E a Doterra, ela é uma empresa justa. E isso me tocou. E a cada dia eu procuro levar para as pessoas, né, um pouco do que eu tenho aprendido, né? Tenho muito pouco tempo com a Doterra, mas já li bastante, né? Tenho participado de algumas lives e tenho aprendido e tentado passar. Uma coisa interessante da Doterra é você passar o seu conhecimento, é você ajudar um ao outro. Quanto mais você ajuda, quanto mais você tem a bondade no seu coração de ajudar o próximo, o retorno ele é maior. Essa é muito pouco tempo de Doterra, mas isso é uma coisa que eu percebi desde o primeiro dia. Que legal você falar isso, porque a gente tem essa ideia. É lógico que a Doterra é uma empresa e toda empresa, o dinheiro que gira, gira da venda de alguma coisa, da troca de alguma coisa, né? Seja conhecimento, consultoria, produtos, mas o que tem junto, o que vai junto, o que é agregado. A Doterra tem este valor agregado que e você vê isso, como a gente estava comentando, você vê isso nos líderes, né? A gente fez um treinamento com a Nathalie e ela dizia isso. Quando perguntam para eles qual é o principal de todas as estratégias que eles já estudaram, é lógico que eles não falaram isso porque era meio óbvio, mas é lógico que você precisa conhecer o produto, usar o produto e ter experiência e saber o mínimo da empresa. Sem isso, não tem nem como você começar a desenvolver nada. A partir do momento que você tem isso, eles dizem para a gente, né? A principal estratégia é a vontade de servir, a vontade de fazer o bem. Porque quando você pensa na pessoa, se você tenta vender, vamos pensar bem logicamente, você tenta vender para uma pessoa um óleo que é caro, mas que ela não precisa, ela vai usar e não vai ter o efeito que ela esperava, porque ela não precisa daquele óleo. E você ganhou um dinheiro uma vez. Quando você realmente escuta o que ela está falando, entende o que ela está precisando e faz o melhor que você pode para ajudar ela a vencer aquele obstáculo, ela também vai se apaixonar pelo produto e pela vontade de querer fazer isso com outras pessoas. Então, literalmente, quanto o Matt repete isso sempre, né? Se você ainda não cresceu na Doterra é porque você não ajudou pessoas o suficiente. Não ajudou pessoas que estão usando os olhos e não ajudou as pessoas que estão na sua equipe junto com você fazendo esse trabalho. E tem uma coisa também que eu acho muito importante, é a confiança que você tem de estar realmente fazendo alguma coisa que vai ajudar realmente aquela pessoa. Quando a pessoa ela percebe isso, essa confiança, você passa essa confiança de que realmente você está querendo ajudar,
as coisas, é como o Alessandro falou, as portas se abrem, né? Então, acho que uma das coisas... Primeiro, nós estamos com um produto de primeira, né? Segundo, nós estamos com uma empresa seríssima e que tem um propósito. A palavra é essa, propósito. O propósito é fantástico. E então isso realmente muda todo um perfil até de venda, né? De consultores, né? Nós temos aí pessoas bacanas, né? Que estão preocupadas com o próximo, né? E isso, se nos juntarmos, se formarmos uma equipe, isso pode... É o famoso juntos somos mais fortes. E somos mesmo. Então, precisamos trabalhar juntos, né? Sozinho, eu acho que a gente sobe até um certo ponto. Depois, a gente não sobe mais. Então, é importante a gente ter esse espírito de coletividade para a gente poder ajudar um ao outro, né? Com desprendimento, é uma palavra, né? Porque quando a gente lida com dinheiro é uma coisa complicada você falar em desprendimento. Mas a gente precisa ser servil, a princípio. Você falou uma coisa que a gente cresce até um certo ponto, né? Isso é uma coisa legal, que a Doterra colocou isso como uma das regras do plano de compensação dela. Então, se você estiver ali sem ajudar outras pessoas, você vai ser travado num determinado ponto. E aí, para você sair dali, você vai sair se você ajudar outras pessoas. E se você for ajudado também por a sua linha. Por isso que o espírito de equipe é tão importante. E o mais legal nisso você cresce e aí você chega e fala assim, bom, o único jeito de eu sair daqui agora é passando isso à frente, ajudando outras pessoas. E aí vem aquela história de você pegar e puxar duas pessoas junto com você. E aí você fala para elas, cara, até aqui vocês vão. Daqui para frente você tem que puxar duas pessoas juntas. Então você sempre sabe que você é estimulado pelo próprio processo de desenvolvimento da empresa a receber ajuda de alguém e estimulado a dar ajuda para alguém. Isso eu ainda não conhecia. Talvez seja uma inexperiência minha, como eu falei. Doterra é minha primeira empresa de marketing de rede, espero que seja a única e a última, mas é minha primeira empresa nesse estilo. Eu não conhecia, eu nunca trabalhei num lugar onde as pessoas eram estimulados a te ensinar. Eu já recebi treinamento quando eu fui trabalhar em escolas, por um professor que às vezes não queria estar ali e foi chamado para fazer um treinamento comigo. Ele estava olhando o relógio para ir embora, mas ele tinha que me treinar, porque era uma obrigação dele. Mas ele não recebia nada, ele não era estimulado a fazer aquilo. E a gente tem esse estímulo. Eu acho isso incrível. Incrível. Bacana. Natália, eu acho que você que devia falar para a gente alguma coisa. Que a Natália também está com uma paixão crescente aí pela Doterra. Acho que ela precisava falar isso, colocar em voz alta. A minha paixão está cada vez aumentando mais, né? E assim, quando eu entrei para a Doterra, eu entrei com intenção de poder ajudar mais pessoas, né? Ajudar minha família. Só que eu não imaginei que a pessoa que mais fosse ajudada seria eu, né? Então eu comecei a usar os olhos e aquilo foi me dando um poder. Eu sempre fui muito quietinha, né? Tinha medo de me expor e falar o que eu penso. E me deu tanto poder, me deu tanta coragem que depois de 10 anos numa empresa, trabalhando na parte administrativa, só um pouquinho, filho, eu resolvi pedir para sair e abraçar a Doterra de verdade, dedicar todo o meu amor, todo o meu empenho a aprender mais sobre a Doterra. Então, é isso. Legal, e eu estava pensando aqui, né? Alessandro, você está em que estado hoje? Fala para mim. Eu estou em Rondônia. Rondônia. Jussana, que estado você está? Eu estou em Goiás, Goiânia. Goiás. Eu estou em São Paulo. E, Natália, você está onde? Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. Olha que interessante. Isso Aliás, a cidade que eu moro é Xangri-Lá, né? Eu costumo falar Capão da Canoa porque eu trabalho em Capão, trabalhei, né? Então, mas é Xangri-Lá, Rio Grande do Sul. Mas eu estava pensando nisso. Você vê que a gente tem aqui do norte ao sul, né, pessoas que ainda não nos conhecemos pessoalmente,
já conversamos e trocamos informações aí virtualmente. Isso é só para explicar para aquela pessoa que diz: eu não conheço muitas pessoas, ou eu não tenho tantos contatos, ou a minha cidade é pequena, né? Dá uma olhada aqui, a gente representando, espalhado aí pelo Brasil inteiro. Eu tenho certeza que se a gente for chamar todo mundo da equipe, tem gente de Minas, tem gente do Rio, tem gente de Florianópolis, tem gente de vários lugares diferentes ainda aqui, né? E É a assim, né, Fernando, Carmen, né? não tô pedindo para ninguém largar o emprego, tá? Essa foi uma decisão muito bem pensada, eu e o meu marido. Então, já era algo que eu já vinha pensando há algum tempo, porque era uma coisa que não fazia mais sentido para mim, estar num lugar cumprindo horas, né? Sendo que a minha paixão, a minha vontade de fazer era estar lá fora, era estar falando, era estar conhecendo mais gente. Então, por isso eu tomei essa decisão. Muito bom. É como você falou, na É verdade, isso. cada um, o importante é deixar isso claro, né? Cada um pode fazer o que quiser. doTERRA, se você quiser desenvolver doTERRA com 2 horas por semana, dá. Se você quiser desenvolver doTERRA com 10 horas por semana, dá. Se você quiser desenvolver doTERRA com 100 horas por semana, dá. Então, você pode determinar, inclusive, a quantidade de horas que você quer. Lógico que isso vai impactar na velocidade do seu crescimento, mas você pode escolher. Então, essa história de eu não tenho tempo, né? Nós temos aqui, a Natália está conversando com a gente e o filho está ali, ó. Ah, sim, ele tava passando o óleo essencial dele e a manteiga de cacau na boca. E eu já vi pessoas que estão ali gravando vídeos e fazendo lives com o filho no colo. Então, essa possibilidade de você poder estar sentado, como o Alessandro de vez em quando me manda uns recados com uma foto do pôr do sol na beira do rio. Nossa conversa é com ele lá e a gente está desenvolvendo trabalho, está desenvolvendo negócio, estratégia. E ele está sentado na beira do rio tomando uma cerveja lá e nós estamos conversando Cara, de estratégia. eu ando com óleo no meu bolso. Eu frequento regiões ribeirinhas. Até que aconteceu um negócio ontem. Bom, mas assim, eu converso com peão, com garimpeiro, com fazendeiro, e eu pingo óleo na mão desse povo o tempo todo, cara. Sabe assim, eu estou fazendo isso para ganhar dinheiro? Claro que eu não estou fazendo isso para ganhar dinheiro. Mas assim, é o amor que a gente sente porque a gente percebe na gente uma melhoria tão boa de vida, de qualidade de vida, que a gente fica distribuindo isso para todo mundo. E isso acaba voltando. A lei da atração, a lei da causa e efeito. Não tem pecado nenhum em ganhar dinheiro com uma coisa que faz bem para os outros. E vamos só pensar numa outra coisa aqui agora, né? A gente falou todo mundo, o Alessandro veio do mundo corporativo, eu sou professor. Faltou a Jussana. Jussana, de que área que você aí, já que nós estamos dando o nosso depoimento, né? Só para o pessoal ver também que as áreas também são muito diferentes, né? Odontologia, cirurgião dentista, na área de odontologia, na área de saúde mesmo. E é uma coisa interessante também, porque como a minha área é uma área de saúde, eu até já falei isso para você, né, Fernando? Essa área de saúde, ela é muito preocupada realmente com o bem-estar das pessoas. Então, ela casa justamente com a minha profissão, com a minha área. E eu fico muito preocupada porque com essa pandemia as pessoas estão muito assim com medo, sabe? A palavra principal é medo. É medo, né? Medo de não ter uma imunidade boa, medo de pegar uma doença que elas não conhecem, que nós não conhecemos bem. E parece que a doTERRA ela veio exatamente para se encaixar, pelo menos para mim, nesse momento, como um conforto. E isso eu passo para as pessoas, né? As pessoas elas se sentem bem, por exemplo, eu já fiz alguns blends de proteção, né? Com o orégano, melaleuca, o OnGuard, frankincense, né? A gente faz aquela bomba imunológica e me parece que as pessoas elas se sentem bem cuidadas quando a gente pode ajudar, né? Lógico que eles vão seguir um protocolo, óbvio, que é recomendado pelo médico, mas é um alento você receber, um cuidado a mais que você pode receber. Uma coisa legal que a Natália estava falando sobre empoderar, né? Daí eu acho que para a gente finalizar a nossa gravação aqui,
Depois a gente pode ficar batendo papo, tá? Mas ela está falando do empoderar, eu acho uma coisa muito legal, que é essa ideia de quando você tem lá a sua caixinha de ferramentas, né? Que são os óleos essenciais. É mais ou menos como o nosso pessoal antigo, que tinha a sua horta no quintal. É excelente se a gente continuar tendo a nossa horta no quintal, mas de você poder pensar, eu estou com um pequeno desconforto qualquer. Hoje nós saímos correndo e vamos para uma farmácia, que em alguns momentos é necessário, está tudo certo. Mas quantas coisas da nossa família antiga era resolvida lá no quintal, que a avó ia lá, pegava uma folhinha, fazia um chazinho para melhorar a digestão, ou respiração, ou aliviar uma dor de cabeça, alguma coisa que ela fazia ali. E hoje você tem a sua caixinha de ferramenta que você pode, dentro da sua casa, sabendo que veio de uma horta, que foi puro, que é orgânico, que foi pensado para te trazer essa pureza da planta e o benefício da planta ali dentro da sua casa, extremamente prático, né? Eu estava conversando com vocês aqui, aqui do meu lado fica o óleo do Kit Kids, né? Eu adoro o cheirinho do Rescuer, que é o azulzinho deles. Enquanto a gente estava conversando, eu passei umas 2 ou 3 vezes assim, e eu já paro para dar uma cheiradinha, e você fecha e está aqui, né? Extremamente prático para utilização. Em crianças, em adultos, em quem for, cada um tem um pequeno detalhezinho que a gente vai ter essa instrução, mas que a gente pode fazer isso. E é muito legal, eu me lembro de uma amiga nossa falando que o pessoal, quando tinha algum problema, saía correndo para uma farmácia. E hoje o pessoal, a primeira coisa, pergunta para ela, tem um olhinho que pode me ajudar nessa situação? E aí é lógico que tem casos que a gente precisa do nosso médico, nosso terapeuta, tudo. Mas quantos e quantos pequenos detalhes que você consegue ali, você ser a pessoa que vai trazer a solução. Por isso que a gente fala que você se torna, né, um provedor de soluções naturais da sua casa. Isso é muito legal nessa questão do empoderamento. Eu tenho um casal, né, meu tio e minha tia, ele tem problema nas articulações, dói o braço, toda a vida tomando remédio, e ele perguntou se não tinha um óleo para passar. Eu fiz para ele uma mistura, entreguei, disse para ele passar nos ombros, no joelho, onde estivesse doendo. Ele passou no domingo e hoje ele já me disse que já estava se sentindo melhor. Então isso não tem preço, sabe? É fantástico. Não tem preço. Bom, vou só finalizar a minha gravação. Alessandro, gratidão pelo papo. Eu preciso contar para quem está aqui até agora que o Alessandro hoje foi pego de calças curtas, literalmente. Porque assim, nós não planejamos nada. A gente falou assim, vamos fazer um bate-papo, porque a gente sempre está com slide. Eu gosto mais do estilo slide, com tudo organizadinho. Eu mandei um recado para o Alessandro e falei assim, Alessandro, vamos bater papo e vamos cobrir alguns assuntos. Então, assim, toda vez que eu joguei a bola para ele, ele não tinha se preparado, assim, não tinha se preparado para hoje, né? O Alessandro sabe do que está falando, é lógico. Mas hoje nada foi combinado. Tudo foi aqui no improviso, de acordo com o conhecimento dele. Eu joguei a bola para ele, coloquei ele na berlinda hoje aqui. Gratidão pelo seu tempo, paciência, pelas suas explicações. É muito legal pessoas de áreas diferentes compartilhando, porque cada um de nós toca, né, a mente e o coração de pessoas diferentes de formas diferentes. Então, se eu fosse dar todas as nossas aulas, eu tenho certeza que eu atingiria um grupo muito pequeno de pessoas, porque a minha forma de falar, de agir, de pensar é uma. E é tão interessante essa riqueza das áreas diferentes trazendo essa contribuição. Então, gratidão, Alessandro, pela sua paciência e pelo seu tempo aí. É isso, eu que agradeço. Agradeço a Jussana, agradeço a Natália, agradeço o Carlinhos, que está aí, meu amigo pescador, lá do Aranã. Agradeço a Denise, que eu não conheço. A Neuza está aí ainda. Gente, agradeço a todo mundo. Agradeço o seu esforço em me ajudar sempre, né? E estar sempre disponível para me ensinar. Eu tento retribuir isso devolvendo na medida do que eu consigo assimilar para as pessoas que me perguntam. Agradecer o Caê e a Dani Morgan, que também está aí. Então, assim, cara, toda vez que você precisar, bicho, assim, no que eu puder e no que eu souber, eu vou estar sempre aqui. Eu quero dividir, quero conhecer mais. Faz parte da minha vida. Vamos, quem tiver aí, se quiser, vamos fazer um agradecimento aqui para o Alessandro. Se estiver abrindo a sua câmera, a gente faz assim, é legal, ele vê a carinha nossa, né? Gratidão, gratidão, gratidão. Ana! Essa Ana linda! Todo mundo. Obrigado, gente. Obrigado, Carlinhos. Carlinhos, que foto bonita, hein, Carlinhos?